Graça e paz, meus queridos. Este é o 16º vídeo sobre os segredos da vida de oração. Sejam bem-vindos. Identificamos 4 atitudes de Abraão quando intercedeu por Ló e Sodoma. Já falamos de sinceridade e confiança. Hoje a nossa reflexão é sobre humildade. Vamos ler inicialmente Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Este texto diz que eu e você, na elevada condição de eleitos de Deus, santos e amados por Ele, devemos nos revestir de humildade, entre outras virtudes. Em Miqueias 6:8, o Senhor requer que sejamos humildes para com Ele. Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos ver a reação de Deus quando nós somos humildes, ou seja, qual é a sua reação quando nós vamos a Ele em humildade, né, queridos? Vamos lá, Salmos capítulo 10, versículo 17. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Perceberam? Ele ouve o desejo dos humildes, fortalece o coração deles e os socorre nas necessidades. Salmos 25:9. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Isso significa que, por serem humildes, aceitam mansamente as correções e disciplinas da palavra e aprendem a praticar atos de justiça que agradam ao Senhor. Salmo 149:4. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Salvação em hebraico quer dizer livramento, auxílio, libertação, bem-estar, prosperidade, vitória. Então, Deus embeleza, enfeita os humildes com todos estes ornamentos. Que maravilha, né, amados? Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus abre o conhecido Sermão do Monte com esta virtude, pois o homem saiu da sua presença pela porta do orgulho, e somente pela porta da humildade é que poderá entrar novamente na presença de Deus. Vamos a um exemplo de humildade que resultou num grande livramento. O rei de Israel, Acasias, estava doente e enviou uns mensageiros para consultar um falso Deus, a fim de saber se sararia daquela doença. Então, por ordem de Deus, o profeta Elias os encontrou e falou para eles voltarem e dizer ao rei que ele morreria. Vamos continuar a história em 2 Reis, capítulo 1, do 7 ao 15. Ele lhes perguntou: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com os seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz: desce. Notem que este capitão foi soberbo e arrogante ao dizer: homem de Deus, o rei diz: desce. Continuando. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa.
Este outro capitão agiu pior do que o primeiro. Além de soberbo e arrogante, foi autoritário. Vamos continuar aqui. Respondeu Elias e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Agora, queridos, vamos ver em Tiago 4 e ver o que a Bíblia diz sobre a atitude desses dois capitães, né? Diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqueles dois capitães foram soberbos e colheram o fruto dessa soberba, desta arrogância, desta prepotência. Agora observem a humildade do terceiro capitão e qual foi a sua recompensa. Tornou o rei a enviar terceira vez outro capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos, pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. Belo exemplo de humildade, né, amados? É assim, com o coração humilde, que devemos nos achegar ao Senhor em oração. E então vamos receber graça da parte dele. Deus abençoe a todos, que o Senhor continue nos ajudando a ser humildes e até o nosso próximo vídeo.